Saudações, sejam bem-vindos ao podcast Limite dos Três. Aqui, Júlio Pinto Viló, Bruno Contreiras e Eric Chipenda. Vamos começar aqui a abordar o futebol internacional. Real Madrid chega à sua 18ª final, irá para o Wembley defrontar o Borussia Dortmund para ver se consegue conquistar a sua 15ª Liga dos Campeões. Será uma final inédita entre o Borussia e o Real Madrid. Um Real Madrid Viló que em 17 finais venceu 14, perdeu apenas 3. A última vez que o Real Madrid perdeu uma final foi em 1981 contra o Liverpool por 1-0. E sempre que encontrou equipas alemãs na final venceu. Venceu nos anos 60 o Eintracht Frankfurt por 7-1 e venceu em 2001, 2002 o Bayer Leverkusen por 1-0 com aquele brilhante golo de Zinedine Zidane a cruzamento do Roberto Carlos, uma voleio de primeira. Não sei se lembras, o Roberto Carlos cruza a bola e Zidane com a esquerda remata a espécie de raquete para dar o único golo da vitória, que foi a última vez que o Real Madrid encontrou uma equipa alemã na final. Então é o Real Madrid que chega super confiante e acredita que é possível chegar à 15ª. Como é que dás uma olhada aqui para esta final, Vila? Acho que a Liga dos Campeões como forma, ou da maneira que está formatada, é uma liga que está prevista para, digamos, casou. Aquela liga após um anel de noivado, aquela liga após um anel foi consagrada como verdadeiramente uma liga para o Real Madrid. E digo isso porque, como disseste muito bem, Chipenda, são 17 finais onde só perdeu 3. Não há registro de uma outra equipa que tenha chegado tantas vezes a uma final da Liga dos Campeões como chegou o Real Madrid, e que o nível de aproveitamento realmente é fantástico. Há coisas que a gente não consegue entender, como é que um clube como o Real Madrid consegue ser tão dominante nessa competição, onde até tem nomes de clubes que a gente sabe que, de uma forma geral, são do topo da Europa. E eu, quando falo de equipas topo da Europa, eu falo de 4, essencialmente. Falo do Real Madrid, falo do Barcelona, falo do Bayern de Munique e depois falo do Manchester United. Depois vem uma segunda linha, onde já incluo, por exemplo, Liverpool, já incluo, por exemplo, o AC Milan, já incluo, por exemplo, a Juventus, e depois incluo também, e eu digo também porque realmente é a única equipa portuguesa talhada para essa competição, o Futebol Clube do Porto. Mas, do modo geral, quer queiramos, quer não, aquela orelhuda tem dono. E eu vejo um Real Madrid muito mais favorito, não só pelo material humano que tem, mas por aquilo que jogou. E outra coisa que é muito importante, nós destacamos aqui. Esse Borussia Dortmund fez uma... Também temos que entender, uma coisa é a Liga dos Campeões, outra coisa é o campeonato alemão. Sim, mas o Borussia Dortmund não fez uma campanha muito famosa no campeonato alemão. Não. Chegou inclusive a perder com o Bayern de Munique por uns números expressivos. E diga-se aqui de passagem que o Bayern de Munique, independentemente de uma campanha que se considera negativa, porque estamos a falar de um Bayern de Munique que é praticamente dominador no seu país. Repara que o Bayern de Munique, nas últimas 16 edições da prova, venceu 11. Então estamos a falar de uma equipa que é melhor, que na minha opinião é melhor que o Borussia Dortmund. E mesmo a forma como o Bayern de Munique foi eliminado pelo Real Madrid, convenhamos, demonstrou que o Bayern de Munique não é, ou melhor, é uma equipa muito mais competitiva do que o Borussia Dortmund, porque o Borussia Dortmund eliminou o PSG, digamos, numa organização defensiva nunca vista. Bolas ao travessão, bolas ao poste, defesas do guarda-redes, defesas dos defesas e etc. Portanto, não convenceu. Até lá, vamos ver, pode ser que eventualmente a estratégia mude no top 8. Não, o Borussia eliminou o Atlético também. Sim, eles têm highlights, têm momentos que eles realmente fazem uma certa diferença. Mas, realisticamente falando, até mesmo nomes que fazem a diferença no Borussia Dortmund, hoje, se você falar do nome, acho que vai falar do Fulkrug, depois não vai falar de mais ninguém. Sim. Não
Roy já não é o mesmo jogador. Hummels também, pronto, quer queiramos, quer não. Eu ainda acho que ele deveria ter um lugar na seleção alemã. Sim, Hummels também acho. Mas, de qualquer forma, vamos ser realistas. Já não é mesmo. Já não é o mesmo Mats Hummels. E depois, perderam também alguns jogadores que, na minha opinião, eram influentes naquela equipa e tinham, digamos, uma capacidade de fazer aquela equipa ter a consistência necessária para tentar lutar contra o Bayern de Munique em casa. Só que estamos a falar de Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, você vai defrontar, um Borussia Dortmund vai defrontar Thibaut Courtois. Estou a falar de trás para frente. Thibaut Courtois, perdão, António Rüdiger. Não tem dúvida. Foi titular no último jogo. No Ancelotti não definiu quem será o guarda-redes que irá estar na final titular. Eu acredito que será o Lunin. Só pela Eu não, época que eu acredito fez. que seja o Courtois. Mas muitos, não tanto muitos puxam pelo Courtois. Eu acredito que seja o Courtois. Não tanto pela falta de qualidade do Lunin. Sim, mas o Courtois. Mas eu acho por causa da experiência. Não, também repara. O Lunin, ele tem se calhar a melhor atuação dele em 2 jogos. Um contra o Manchester City, na fase que antecedeu as meias finais. E um outro contra o Bayern de Munique no primeiro jogo, onde realmente ele demonstra que ele tem muito boa qualidade. Mas ele tinha que saber segurar fatores extras. Se reparas agora, o Courtois não é titular só porque está na melhor forma. Claro que não está, que vem de um tempo longo de paragem. Mas alguns fatores extras, jogo que sabes muito bem, tanto quanto eu, não estão a deixar que o Lunin tenha realmente o processo normal a caminhar. Sim. Mas estava a fazer aqui um lançamento aqui de nomes. Do Borussia, só para dar um extra que tu disseste sobre o Borussia, Vilo. O Borussia, na fase de grupo, calhou no grupo da morte. Exato. Borussia, Newcastle, AC Milan e PSG. Terminou em primeiro. O Atlético de Madrid elimina o Inter de Milão, que estava em super forma, e o Borussia elimina o Atlético de Madrid no segundo jogo. Fantástico, foram, se não me engano, 4 golos em 25 minutos. Foi um jogo abismal. Para mim, fala-se muito do jogo Manchester City, Real Madrid, o 3-3 em Madrid. Sim. Mas quem vê o jogo do Borussia Atlético no Signal Iduna Park, viu o jogo frenético. E depois é um Borussia, querendo ou não, elimina um PSG que queria chegar à final. Vamos ser sérios. PSG, taticamente, o Borussia esteve muito melhor posicionado, defendeu bem as suas linhas. Então, acredito que também é um Borussia que chega confiante de que sabe que pode conseguir criar uma surpresa contra esse Real Madrid. Nós podemos falar aqui longos e extensos minutos sobre o favoritismo do Real Madrid, mas... Que é indiscutível. É indiscutível. Mas temos que falar também um bocadinho do Dortmund, porque, vamos lá ver, a primeira final do Dortmund na Europa foi em 97. Venceu. A segunda final do Dortmund na Europa foi em 2013. Em Wembley. Perdeu a final. Em Wembley. A final alemã contra o Bayern, o golo do Robben, a fechar ali os 90 minutos. Não, mas foi 2-0 essa final, não? Foram 2-1. 2-1. E depois chega agora a final contra o Real Madrid, vamos lá, 11 anos depois, não é? Sim. Portanto, para uma equipa que nós sabemos que não é uma equipa de fazer grandes investimentos, de fazer grandes compras, uma equipa que sobrevive da sua boa formação e de uma massa associativa muito calorosa, muito frenética. E o também do Bayern de Munique. Exato. O Dortmund faz mais uma belíssima campanha, a meu ver. Na Liga, quinto lugar que, vamos lá, quinto lugar garante, decepcionante, mas garante o apuramento à Champions. Sim, e algo que também podemos falar mais tarde, porque 5 equipas só da Alemanha não justifica. Depois tens, por exemplo, no caso da Liga Portuguesa, apenas um 1,5, né? Porque o Benfica vai e outro no play-off. Mas acho que 5 equipas na Alemanha... Mas Bruno, vamos olhar, se olhas para as equipas alemãs, e aqui fugindo um pouco o tema, olhas para o Leipzig e olhas, por exemplo, para o Sporting e o Benfica. É verdade que o Sporting tem qualidade, mas nos últimos anos o Leipzig tem comprovado ser uma equipa mais regular. Benfica, por exemplo, podes falar do Porto. Mas o Porto é a única... Europeu, sim, mas é a única equipa...
Foi o que o Viló disse, o Porto é uma equipa portuguesa que se afirma como uma equipa de Champions, Competente. que todos os anos vai estar na Champions, vai passar a fase de grupos. É verdade, nos últimos anos, o Benfica, nos últimos 10 anos, chegou a mais vezes, a mais quartos de finais do que o Porto, é verdade, é um facto, mas ainda assim, o Benfica também teve a pior fase de grupos da história do clube português e do clube da Liga dos Campeões, 0 pontos e 0 golos marcados. Então, temos que ver que... Não, uma determinada fase, porque no final fez os quatro assim, pontinhos que lhe colocaram depois na segunda fase. houve Na Liga Europa. houve um momento que o Benfica não tinha ponto nenhum. Sim, é o que eu estou a dizer. Foi o Benfica do Rui Vitória. Então, 0 pontos em 6 jogos. em 6 jogos. Não marcou, não pontuou mesmo os 6 jogos. Não marcou. E depois o ranking tem a ver com o resultado das equipas na Liga dos Campeões. É o coeficiente dos últimos 5 anos. Por isso, sério, eu acho que não podemos ignorar. Não, claro que não. O As Dortmund, probabilidades estão aí. Pelo menos a nível da Champions. O Eric já disse, calhou no grupo da morte. Grupo da morte. O grupo mais difícil, Era sem um dúvida. grupo que, em teoria, pronto. É mesmo, teoricamente, grupo da morte. Sabe porquê? Vou lhe dizer. PSG tem nomes, tem jogadores, tem capacidade financeira, mas o PSG em França joga sozinho. Chegou à meia Assim, final. joga sozinho. AC Milan. AC Milan fez também das suas piores épocas esse ano. Certo? E depois, Newcastle. O Newcastle Newcastle. teve um princípio de época. Sim, mas vamos lá. Newcastle, do ponto de vista de tradição de Liga dos Campeões, nem sequer se sabe alguma coisa do Newcastle. Portanto, o grupo da morte era o Newcastle eu vejo mais porque criou-se aquela expectativa toda em função do investimento que foi feito na equipa do Newcastle. Mesmo bem a época. Não, tudo bem, mas vamos lá ver. Liga dos Campeões é outra coisa. Será que não foi pela época anterior? Porque o Newcastle, para ir à Liga dos Campeões, termina no top 4 Sim, mas da Premier League. excepcionalmente, há quanto tempo o Newcastle não faz Sim, isso? não, percebe. E depois? O Dortmund classifica-se em primeiro no grupo. Sim, mas não é anormal. Não é anormal. Mas Diga-se aqui de no passagem. grupo desse quilate, se calhar, Não é dava-se anormal. Como segundo classificado, pelo menos. Eu daria, sabe porquê? Pronto. Eu daria, sabe porquê? Classifica-se em primeiro. Calma. Sim. Classifica-se em primeiro. Depois, passa pelo Eindhoven, o PSV Eindhoven, pronto. Se aquilo foi... Aquilo é normal. Mas o playoff contra o Atlético, os 2 jogos contra o Atlético, foi um espetáculo de futebol. Eles estavam a perder a eliminatória. Sim, Eles sim. viram a eliminatória em casa, depois dão conta do PSG de uma maneira cínica, não é? Como se diz, 1-0 em casa, 1-0 fora, e chegam aqui à final. Com todo o mérito, diga-se Com todo o passagem. mérito. Mas vamos lá ver agora, Bruno. Vamos lá fazer esse trajeto agora. Certo. Tirando o PSG, como já disse, em França joga sozinho, praticamente. Sim. Tirando o PSG, que em França joga sozinho, naquele grupo, o AC Milan não fez das melhores épocas, a gente sabe. E o Borussia Dortmund, também na Liga dos Campeões, não é um clube qualquer. Não é. Mas está 3 finais em... Exatamente. E comparado com os pergaminhos das equipas que enfrentou, só o AC Milan tem, se calhar, é mais referenciado ou melhor referenciado que o... Milan é logo depois do Real Madrid. Não, o Liverpool. Real Madrid, Não, são Liverpool com 8, Real Madrid 14, Liverpool 8, AC Milan 7, Bayern 6. Mas agora, em termos de finais, é Real Madrid chega só à 18ª final e é o Bayern e o AC Milan, cada uma delas com 11. Ok, agora vamos lá. Top 3, Estava a dizer, o Atlético de Madrid, passar pelo PSV Eindhoven seria o normal. O anormal seria o Borussia não passar. Sim. O Atlético de Madrid... Que tinha eliminado o Inter. O Inter estava em super forma. Sim, mas o Atlético de Madrid elimina o Inter também, como disse o Bruno, de forma cínica. Também de porque forma o Inter cínica. foi melhor, na minha opinião. Sim, foi. Sem dúvida. Agora, vamos lá ver. Depois, o Borussia a passar pelo Atlético de Madrid, também não achei anormal. Não achei anormal. Mas, Porque, Não, foi vamos a lá, forma como não, foi. foi competente. Não, Foi estavam a competente. perder a eliminatória 2-1. Não, entende, Bruno? Foi competente Por porque... acaso viram. Foi competente porquê? Porque estamos a falar de uma eliminatória que eles jogariam o segundo jogo em casa. Certo?
traz uma certa vantagem. E ali naquele ambiente todos nós sabemos, né? Ou temos pelo menos noção. E então, para mim também não foi grande surpresa. O Paris Saint-Germain, já a priori, porque eles se encontraram no grupo, conforme eu digo, o Paris Saint-Germain tem um problema, um velho problema do Paris Saint-Germain. 4 jogos contra a mesma equipe. Como? 4 jogos. É o que eu estou a dizer. O Paris Saint-Germain tem um velho problema de não ter um campeonato altamente competitivo. Porque Cria um handicap, né? Para o Paris não Exatamente. consegue ter um nível competitivo sempre alto. o Paris Saint-Germain O chega, problema do Petro na bola. o Paris Saint-Germain chega às meias finais da Liga dos Campeões, certo? Sim. A equipa que chegou mais distante, francesa, numa competição europeia, foi o Marselha Liga nos quartos de final da Liga Da Europa. sim. E daí não passou. Acho que foi. Não, Não, meias finais com a Meias Atalanta. finais. Meias finais também, meias sim. finais também. Mas do modo geral, repara a decalagem que existe entre o Paris Saint-Germain e o Marselha, E que os chegou outros. mais distante, e os outros, bem dito Sim, assim. sim. Então, o ritmo competitivo do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain tem nomes, tem jogadores que realmente, e em minha opinião, até jogaram muito melhor que o Borussia Dortmund no cômputo das duas eliminatórias, estamos a falar de jogar. Mas aquela equipa tem uma certa competência Mas também. vamos falar das chances. E agora? Quais são as chances, na verdade? Não, sim, vamos aí. Vamos Sim, para probabilidades. probabilidades. Vamos para Probabilidades. probabilidades. Exato, chances. Não, eu vejo 80% por Real Madrid. Isto é Eu vejo indiscutível. 80% Acho do Real que Madrid. tu e acho que os 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Agora, eu acho que o Dortmund tem aqui uma corda curta onde se pode agarrar. O frente a frente contra o Real Madrid não é um frente a frente alarmante. Não tem resultados alarmantes. Foram 3 vitórias para o Dortmund, 4 para o Real Madrid e 3 empates. Sim, mas isso foi numa fase bem diferente. Foi uma fase- Não, isso é ao longo de 10 anos. Não, sim, mas digo. Sim, isso é o histórico. Sim, isso é esse histórico, sim, histórico. não, mas esse histórico, e eu percebo que traz o histórico, mas esse histórico do Borussia, muitas dessas vitórias e empates foram numa fase de Lewandowski e companhia. Tudo bem, mas ele não deixa de ser o Não Borussia. deixa, de ser o Borussia. Estão lá dois dos que jogaram a final contra o Bayern. sim. Marco Reus e Matsuma, a passar Matsuma. a experiência. Disse que essa é a última Champions de Marco Reus. Marcos Caso, já anunciou, Não, caso já- vença, já vai sair do- já anunciou a sair. saída, já foi em tudo, Pronto, e tudo homenageado. é o fim de uma geração. Vamos lá ver se ele consegue sair da Champions com o caneco. Vai ser muito E difícil. quais são as tuas probabilidades? Bruno? Probabilidades, Vamos- não, probabilidades a nível de probabilidades é sempre o Real Madrid na final da Champions. Sim, mas Vamos lá, 80, 60 20, edições, 17 80, finais, 20, 14 70, títulos. 30. Não, 90, 10 na verdade. Contudo, esses 10 no futebol, Vale muito. É o que Não, acredito mas também. aí é que está. Olha, um grande amigo meu. eu acho que essa mexida na baliza pode destabilizar não, as coisas. não há confirmação de China da Não, Bahia. mas entende. Mas eu estou a ver com o Ancelotti Mas também deixa-me está a deixa-me- tender para o lado do Courtois. Deixa-me Que ele só dar falou aquela assim de uma probabilidade forma, eu quando tenho o falou do Courtois. amigo, o que é que o amigo dizia, Vilo? O meu amigo Ribeiro da Silva diz assim: o futebol é a única modalidade que você não precisa jogar para ganhar. Claro, sem dúvida. Tens uma primeira oportunidade, matas e acabou. Certo. Se fores competitivo a defender, ou se fores rigoroso a defender, fechas. Agora, há aqui um particular. Oh. E estávamos a falar do Paris Saint-Germain ter chegado às meias finais e também o Marcelo ter chegado às meias finais. O Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen chegaram a 2 finais europeias. Estamos a falar de 2 equipas alemãs que chegaram a finais europeias. Certo. E quando nós falávamos da questão do Leverkusen. ranking, etc., Isso vale muito. a final justifica os 4 ou 5 times Não, da são Alemanha 5. estarem Ainda assim, acho que assim, ainda Mas assim. vamos agora. Ainda Eu vou assim, Não, dar- mas para tu tens um Benfica que faz Vilo- só faz 4 pontos nos dois Porto e o últimos. Benfica, vamos lá. Vilo e O Benfica Bruno, teve 2 deixa-me finais só- europeias, o Porto ganhou. Deixa-me Também dar o meu duas, palpite. e Eu duas acredito Liga Europa. que eu vou com o Vilo 80-20, porque é uma final e é só uma única mão. É E 90-10. eu percebo do cinismo deste Borussia, então eu também por um 80-20. Finais é sempre complicado, mas agora exige. Mas os 20 é mesmo para o Borussia ganhar ou para arrastar a coisa? É 15 para o Borussia, 5 acho para a que- sorte. É 15 para o Borussia, 5 para a sorte. Mas agora o tempo exige uma mudança de tema e vamos para a questão dos treinadores. Como dizia há pouco tempo, parece que os clubes estão aflitos para encontrar quem vai ser o novo comandante dos navios, e o mais aflito de todos é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, que recebeu nos últimos tempos recusa de vários treinadores, o selecionador da Áustria, o Hans-Dieter Flick,
Julian Nagelsmann rejeitou. Ralf Rangnick Ralf também. Rangnick rejeitou. O próprio Tuchel foi contactado para ver se aceitava continuar. Pedia um aumento de salário, não aumentaram, rejeitou. Quer dizer, ninguém quer o Bayern de Bem, Munique. E parece que o Bayern vai ter que ficar com o inexperiente Vincent Kompany e esperar que o Vincent Kompany seja o seu Xabi Alonso. Olha, eu acho que passa-se alguma coisa a nível da gestão no Bayern de Munique, porque não é comum ter treinadores a rejeitarem um colosso como este na Europa, na Alemanha. Não é um clube com fundos para gastar, para investir. Um dos melhores clubes do mundo. Um dos melhores clubes do mundo. Vamos lá. Julian Nagelsmann rejeita, um treinador jovem. Ralf Rangnick é um perfil diferente, um treinador mais velho, também rejeita. Não, Bruno, tens que ver, por exemplo, que eu acho que esse problema do Borussia começou quando as lendas... Não, Bayern. Do Bayern começou quando as lendas começaram a ter uma intervenção muito forte com os Exato, e essa é a grande esse é que é o questão. verdadeiro Aquela, problema. sim, o Rummenigge e etc. Sabe o que é que acontece? O Bayern de Munique, eu penso que tem que haver, nos grandes clubes europeus, fundamentalmente, tem que haver uma espécie de tábua redonda. Sabem o que é isso? O Bayern de Munique tem um comitê de honra, Certo. em que esse comitê de honra opina nas decisões do clube. Exato. E no comitê de honra tem Os essas administradores feras não todas, executivos. Né? O Liones, Rummenigge, quer dizer, é um Taroccan conjunto, como diretor. exatamente, há um conjunto de indivíduos ali que também estão ligados à história do clube, que fazem com que todo o processo de decisão passe por eles, e muito boa gente não se revê nisso. Certo. Porquê? Porque tu não tens, vamos lá, é assim, imagina, por exemplo, que eu e há dias ainda no outro fórum falámos de uma situação em que Samuel Eto'o rejeitou um treinador para a seleção camaronesa que foi contratado pelo ministro dos desportos dos Camarões. E é um bocadinho o que acontece. Repara, por mais que eventualmente a administração do Bayern de Munique contrate um treinador, se esse treinador não cai nas graças da tábua redonda, ele vai ter, para além da pressão de treinar o Bayern de Munique, que já por si é uma pressão já... Esse é o governo sombra. Exatamente. Eles têm um governo Ainda sombra. tens o governo sombra por Exato, detrás. sim. Uns a contestarem, outros a remarem do outro lado. Quer dizer, então é uma confusão que eles precisam resolver primeiro. E sabe que quando se tem esse tipo de comissões, o consenso não mora. Certo. E é por aí que eles todos começam a tremer se realmente vale a pena manter-se. Mas eu acho que ainda assim, a nível... isso aqui é uma questão de... Mas também Isso é o uma número questão de treinadores que eles demonstram. Não, mas essa é a certo questão. interesse. Isso é uma questão de macrogestão. Essa do governo sombra é macrogestão. Agora, a nível da microgestão mesmo, contactar o Tuchel para renovar, depois daquilo que aconteceu na meia-final e depois da liga que ele fez. Não só, e depois também dele dizer demonstra... que já não queria o Tuchel. Exatamente. Não, demonstra uma certa confusão. Sim. Demonstra uma certa incapacidade de decisão. Não há um caminho certo. Exatamente. Não há uma estratégia definida para o próximo treinador. E isso também preocupa. E agora eles contratam. O Daily News diz que já está feito o negócio. O Vincent Kompany, o Burnley desceu de divisão. Não fez um trabalho. O Burnley desceu de divisão. Eles vão contratar um treinador contratar que deixou a equipa, desceu de divisão. Repara também, vamos lá. Eles também querem contratar, ou queriam contratar o Ralf Rangnick. Ou como se chama lá? Sim. O que é que ele já fez, de facto? Não, mas é por isso que eu acho que é o que eu acho aqui. É assim... É preciso já andou no Manchester United. Não, andou. Agora atualmente é selecionador da Áustria. Sim, mas o selecionador da Áustria, sem exagero, você pode ser. Mas vamos lá, não, assim, seriamente. Entende que o que falta ou o que é preciso é acreditar-se em novas gerações. Ruben Amorim, quando foi para o Braga, muito boa gente, Ruben Amorim, mal acabou de jogar e tal. Não tinha o curso. Depois não tinha o curso, ninguém acreditava que ele pudesse eventualmente chegar ao nível que chegou. 2 vezes campeão português. E ganhou as taças e etc, né? Taça da Liga, taça de não sei o que, com o Braga também. Sim.
é da nova geração. As ideias são novas. Mas eu acho que na Alemanha não falta Está a treinadores. perceber? E o Vincent Kompany não é diferente disso. O que é preciso? O que é preciso é dar-se oportunidade. Mas desde que se faça um scouting inicial, sabendo que não, ele tem essa vantagem, traz essa vantagem que se encaixa com um perfil que nós estamos à procura A questão para... é qual é o perfil? Será que eles estão... Olha, Não, olha, sabe- olha para os três treinadores. deixa Há um dar- perfil, se olhares para os três treinadores que rejeitaram e o que aceitou, há um perfil definido. Eu acredito que isso começa tudo, essa confusão de treinadores do Bayern de Munique, começa tudo com a rejeição de Xabi Alonso. O Bayern está habituado a ir buscar o melhor dos outros clubes alemães. Por isso é que eu disse, quando o Bruno estava a falar do orçamento do Dortmund, eu disse que também depende do Bayern de Munique. Porque todo mundo que joga bem no Dortmund Vai para o Bayern. vai acabar no Bayern. E a mesma coisa com os treinadores. E é o que o Bayern esperava fazer com o Xabi Alonso. Surpreendeu-se com a rejeição do Xabi Alonso a dizer que vai continuar do Bayern Leverkusen. Certo. Complicou muito as contas do Bayern de Munique. Por que o Bayern de Munique não pode ir atrás de Ruben Amorim ou Sérgio Conceição ou de jovens treinadores com Sérgio este Conceição, peço perfil? desculpa, não- Este perfil. não encaixa. Porque o Bayern de Munique acabou de tirar o Julian Nagelsmann porque é um treinador novo, mas com o mesmo perfil que estes Exato, dois. exato. Irreverentes, não cumprem o padrão normal, não vestem fatos, não são um Ancelotti. Porque vamos lembrar que há alguns anos atrás o Bayern de Munique deu-se ao luxo de rejeitar o Klopp como treinador, porque o Klopp veio numa entrevista com o fato olímpico. E não é boato, foi o próprio Klopp quem contou. Ele vai para reunir com a tal luva invisível, redonda. a Governo mesa sombra. redonda, o governo sombra do Bayern, e eles veem o Klopp está chegando de calça olímpica e t-shirt. É o Klopp. Disseram não, aqui não, tu não vais ser um treinador assim. Klopp, ok. foi Mas embora. do Então, modo geral, quando é tu correto começas- chegar para uma entrevista de trabalho de fato olímpico e t-shirt? foi assim que ele foi para o Liverpool. E olha, ganhou a Liga dos Campeões Não, e ganhou a mas Premier League. espera aí, é preciso perceber aqui. O que é que eu preciso dele? É verdade. E depois, se eu tenho um código de conduta, então eu tô aí ele está aí para uma entrevista de trabalho, ele é um profissional. Correto. E depois, há algum interesse na capacidade profissional dele, certo? Certo. Não posso olhar para o que ele veste. Agora, no meu interesse, eu tenho que lhe dizer, ok, estás a vir para a entrevista de trabalho, a gente até entende. Mas é preciso que percebas que nós temos esse código de conduta. Vai, estuda esse código de conduta, nós estamos a fazer essa proposta, faz a tua contraproposta e depois vem nos dizer o que é que Há instituições Mas e há eu instituições. também acho que isto aqui, vamos lá, às vezes é trazer Zelo uma demais, certa, é não, zelo trazer uma certa cor de Excesso de zelo. rosa à notícia, porque é enfeita, fica Exato, bonito, exato, dá exato, outro tipo exato. de abordagem. Porque eu não acredito que profissionalmente tenha sido isso que tenha acontecido. Só um particular, por que que o Xabi Alonso rejeita o Bayern de Munique? Bayern. O Xabi Alonso está a ser bem gerido. Sim. E vamos passar a informação. O Xabi Alonso, ele sabe que ele está numa equipa que ele ganhou 2 títulos. Acabou de ganhar agora A taça. a taça da Alemanha. Da Alemanha. Fez uma época em que só teve uma derrota. Certo. Agora, na final da Liga Europa. E ele está em alta. Certo? Ele sabe que existe aquela confusão que nós tivemos a falar agora nesse momento. Não há estabilidade no Bayern de Munique. Mas também digo de passagem que essa instabilidade do Bayern de Munique acontece uma vez a cada 6, 7 anos, 8 anos. Sim. Uma vez, já aconteceu daqui para frente. Quando entramos para o campeonato, já sabemos que o Bayern de Munique vai voltar a estar E se calhar estável, está vai mesmo ganhar só mais. a um bom treinador de estabilizar as coisas. Ou Não. pode nem Há ser. vitórias. Ou pode só nem ser isso. Estabilizar- Eu acho que tem que ter E uma mais? renovação do plantel também. E mais. Vai, tem que haver. Tem que haver. Não, aquele plantel já não vai render. Mas aquele plantel joga futebol. Talvez tirar Chegaram à algumas meia coisas. final, chegaram à meia As expectativas final. também que criaram, Sim, eu acho mas que não ajudaram você muito. tem que lembrar, Vila, só um ponto, você tem que lembrar. Eu acho que o ano aquele jogo passado, eles perdem no a detalhe, temporada perdem no passada, detalhe. a temporada passada, o Bayern, não foi o Bayern de Munique quem ganhou aquele campeonato, foi o Borussia que perdeu aquele campeonato. Sim, Borussia o Borussia não venceu o último jogo em casa para ser campeão alemão. Mas é assim. E falhou um pedaço. Se falhou o penalti, a questão- Não, mas a deixa-me questão só do fechar, plantel, deixa-me só aham. fechar aquele raciocínio. O que é que o Xabi Alonso faz? Ele está numa equipa campeã, conforme já disse. Tem contrato, ou teve o contrato, assinou o contrato para esta época que terminou e a próxima época. Sabe o que é que vai acontecer? Ancelotti tem contrato desta época que vai terminar e da a próxima época. Agora vamos fazer o link. Todo mundo sabe que, neste momento, o treinador mais cobiçado dos grandes da Europa
chama-se Xabi Alonso. Todo mundo sabe que o clube com o lugar mais cobiçado da Europa chama-se Real Madrid. E todo mundo sabe da ligação que existe entre Xabi Alonso e Real Madrid. Sim. Sabendo que o Xabi Alonso vai terminar em 2025 e o Ancelotti termina em 2025, fica um lugar aberto no Real Madrid. Quem é que vai para lá? Com certeza. Sim. Parece ser Xabi Alonso. É o mais provável, porque no momento as cogitações, com essas ligações que a gente fez agora, dão para o Xabi Alonso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu acho que o problema no Bayern não é tanto, se calhar, o plantel. Para terminar, eu acho que eles perdem aquele jogo no detalhe. Para terminar essa dos treinadores, uma pincelada aqui sobre o que aconteceu, a novela, a minissérie, o documentário, não sei como é que eu vou chamar, aquela confusão que é no Barcelona. É 25 de abril. O Laporta confirma a continuidade de Xavi. 24 de maio, Xavi está demitido. 25 de maio é Hansi Flick, que é o treinador do Barcelona. O que é essa confusão toda? Não sei como chamar isso, mas é de um amadorismo puro que está a ser o Barcelona nesse momento. O Barcelona, eu não sei o que pode. Acho que o Bruno se tem simpatia. Não sei se o problema do Barcelona são falta orações ou se falta não sei se falta formação, não sei a que recurso o Barcelona pode recorrer, passa a redundância, para conseguir voltar ao de cima, porque a gestão é para cometer erros de amadores. Portanto, o treinador, depois dá esse problema. O Xavi pediu para sair. O Xavi disse: eu quero sair. Eles insistiram no Xavi. O Xavi faz das tripas coração, mostra algum jogo e depois já não, o Xavi fica. E depois o próprio Xavi diz: não, eu afinal não quero mais. Vocês fiquem com o vosso clube, eu não quero mais. É muito difícil. É complicado. É sinceramente muito difícil explicar o que se está a passar no Barcelona. O facto é que o Barcelona já não tem atletas a despontarem da cantera. Atletas, digo, classe mundial, com a exceção do Lamine Yamal. Não, esses Curbaces, isso. O Barcelona tem um problema sério de identidade. Diga-se aqui de passagem. E tem a questão do Barcelona, para além de venceres, no Barcelona não basta vencer. Tu tens que jogar de uma certa forma. Há esse peso também sobre as equipas técnicas. Eu tenho uma pergunta para fechar esse capítulo de futebol, futebol internacional e sobretudo europeu. Hansi Flick vai ser solução para o Barcelona ou não? Na minha opinião, eu acredito que foi uma escolha pouco acertada. Na tua opinião, Vila? Olha, conforme eu disse, o Barcelona tem um problema de identidade. De identidade porquê? O problema do Barcelona é que o Barcelona, independente de ter tido aqueles anos áureos, não é? Messi, Xabi Hernández, Iniesta, depois Suárez, Neymar, não sei o que é Suárez, Neymar, tal. O Barcelona não preparou. Não teve um plano de continuidade. Exatamente, para poder dar continuidade. Esse é o problema. Quando tens um Xavi, nesse caso é o Xavi, não é? Que vai para, acho que era para Qatar ou Arábia, Qatar. Treina no Qatar e depois vem para o Barcelona, quer dizer. Calma aí. Sim. Calma aí. Sim. Calma aí. O Barcelona tem a La Masia, que praticamente criou uma identidade daquele time e depois os outros só vêm complementar. Certo. Sim. E o Xavi nunca... Que é filho daquele sistema. É filho daquele sistema. Sim, é filho daquele sistema. Mas... E depois, outra questão é, sabe que a gestão do Barcelona é muito duvidosa. Exato. Desde que houve aquele episódio em que Messi fica, não fica, vai, afinal fica. E Messi saiu, daí para diante o Barcelona teve dificuldades sérias de se alinhar. Vou só te dar um ponto. O Barcelona, até antes do Real Madrid ser campeão nessa época, o Barcelona era o tal campeão, né? Sabem quantos jogos o Barcelona ganhou de 1-0? 13. Não foi campeão, sim. 13 jogos. Sim. Ganhou de 1-0. E mais,
não foi convincente Nem um em pouco. quase nenhum deles. Sim. E digo mais, Era um Barcelona curto, muito curto. aproveitou-se, não quero tirar aqui mérito, porque isso é mesmo assim. É sim. Aproveitou-se de um mau momento de um Real Madrid e de um Atlético de Madrid. Bem, eu não sei se iria Do tão modo longe. geral. Agora, Eu não sei vamos se iria lá. tão longe. Assim. Um título é um título e um campeonato é um campeonato. Hans Flick não é, na minha opinião, porque vamos lá, a escola dele não tem nada a ver, ou não tem quase nada a ver com aquilo que Que é a La Masia, que é o Barcelona. Exatamente. E eu ainda acho que até um treinador que, na minha opinião, com uma certa confiança, com uma certa, vamos lá, com uma certa, digamos até, com uma certa capacidade de arriscar do Barcelona, eu penso que o treinador que foi agora para o Liverpool seria, se calhar, o ideal. Ok. O treinador do Feyenoord. Do Feyenoord. Lá está. E porquê? Porque, não sei se vocês já viram O casamento de ideia com holandeses. O Feyenoord, não, mesmo o Feyenoord a Joga o jogar, futebol total do impõe-se sim, sobre os do adversários. Sim. É uma sim, equipa claro. pressionante à medida daquele treinador. Sim. Qualquer coisa Mas slot. é como os brasileiros. Eles têm história com os brasileiros e com holandeses. E há aqui outros bons bancos que se abrem também. Bons bancos, bons treinadores, quer dizer, bons clubes, porque está mesmo quente. Chelsea, Man United. Porto, Man não United- estamos a falar do Porto, Porto, mas AC a falar do Milan. Porto. AC Milan. Eu acho que para a Quer dizer, tristeza dos adeptos do Man United, Ten Hag não vai sair. Por causa vai. da vitória da taça? Sim! Vai ser. Não, acho que não. Bruno Vilão, infelizmente Mas temos, acho que não. temos que fechar esse capítulo do futebol europeu, mas vamos continuar aqui atento à dança das cadeiras e às movimentações nos bancos dos grandes clubes e ver o que é que vem aí e, sobretudo, acompanhar com muita curiosidade o que é que vai ser esse Hans-Dieter Flick no comando do FC Barcelona. Estamos de volta mais uma vez, um novo segmento. Dessa vez vamos falar sobre NBA, que está a passar por uma nova realidade. A NBA, nesse momento, tem 4 novas estrelas a disputarem a final da conferência, ou as finais de conferência, respectivamente. Do Oeste, nós temos Luka Doncic e Anthony Edwards. No lado Oeste, vamos ter Jason Tatum, ou estamos a ter Jason Tatum e Tyrese Haliburton. Jason Tatum, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton. É um ano atípico, não temos LeBron James, não temos Stephen Curry, nem Kevin Durant. Portanto, é uma transição de estrelas e o trono está aberto. Quem é que vocês acham que está mais preparado para tomar as rédeas dessa nova NBA? É isso, Bruno, é uma nova realidade na NBA. Estamos a falar de jovens jogadores que querem confirmar o estatuto de superestrela. Eu acho que o jogador que está melhor lançado é claramente Jason Tatum. Ele já tem uma final da NBA, já tem 4 finais de conferências no mínimo, e acredito que ele tem a qualidade e a capacidade de conseguir assumir o trono da liga. O Haliburton, que nesse momento está lesionado, que está em dúvida para o jogo 4, os Boston nesse momento vencem a série por 3-0. Vejo muito difícil uma hecatombe aqui dos Celtics e ser eliminado pelos Indiana Pacers. Vamos lembrar, Vilo, que nunca nenhuma equipa perdeu a vencer por 3-0 uma série da NBA em playoffs. Então temos já quase garantido os Celtics na final, e é um Celtics que está à espera do seu adversário. Do outro lado, temos os Dallas, que neste momento estão em uma vantagem confortável, venceram os 2 jogos na casa dos Minnesota, com um brilhantismo de Kyrie Irving no primeiro jogo, e no segundo jogo o Luka Doncic a mostrar porque é que ele é um prodígio, porque é que ele é o The Don, o Luka Magic, num one-on-one contra Gobert, o pós-francês a uma salsa básica e um triplo na cara, com palavras aqui na cara de Gobert que eu não posso repetir, a dizer que tu não consegues me defender. Então são jogadores preparados. Os Minnesota, Anthony Edwards, acredito que 22 anos de idade, mesmo que os Minnesota sejam campeões, eu não diria que Edwards assumiu o trono da NBA. Para mim é muito cedo um jogador de 22 anos assumir o trono. Eu acho que caso o Luka ou o Tatum vença a final, esses sim podem dizer que estão a disputar para ter o controle e o trono da NBA, que neste momento é um trono vago. O Jokic, que é o seu terceiro MVP e é ainda o campeão em título,
na minha opinião, não conseguiu consolidar este tal trono de melhor jogador e de melhor equipa da NBA. É um pouco como o Giannis, não sei se vocês lembram, quando o Giannis vence contra os Phoenix Suns na final, todo mundo pensou que agora entrou a era do Giannis Antetokounmpo. Certo. Como tivemos a era do LeBron, a era Não do deu Steph. sequência, foi o único problema. Exatamente. Não ganhou mais. E quando tu não dás sequência, tu acabas por não confirmar esse trono e essa posição. Então, acredito que o trono está vago. Em termos de talento individual, eu acho que o Luka tem mais talento que o Tatum. Sinceramente, o Luka é fenomenal. O Luka desta geração, o Luka é o predestinado. É o predestinado. Agora, a minha questão Isto não há dúvidas. Eu sempre fui defensor de que P.J. Washington e Gafford vieram consolidar mais os Dallas, mas daí os Dallas dominarem a liga com a equipa que têm, eu acho muito pouco provável. Podem vencer um ano, podem depois ficar 2, 3, 4 anos sem vencer e vencer novamente depois de 4 ou 5 anos, mas ganhar back-to-back ou ir a finais de anos consecutivos, uma espécie de foram os Cleveland, ou vencer 2, 3 anos consecutivos, como fizeram os Warriors, os Dallas com a equipa que está montada, eu não acredito muito. Eu acho que este é um ano atípico e não será o normal termos umas finais de conferências que não é só sem Steph, KD e Curry e LeBron, é sem Giannis, sem Embiid, sem... Não. Embiid nunca lá esteve. Sim, mas pode jogar. Estamos a dizer a capacidade. Talvez metêssemos algum Kawhi. Sem Kawhi, melhor falar do Kawhi, sim. Sem o próprio o Jokic, quer dizer, uma final sem os habituais All-Stars, sem Booker, não estamos a dizer, mas sem Booker, é uma final de conferências, sem os craques, sem Ja Morant, não se fala por causa da lá esteve. Está bem, mas também tem um potencial Mas para chegar lá. É o Já. Então, Nunca lá esteve. mas eu já. E sem Miami. É uma final de conferência sem Miami. Também. Jimmy Butler. Também Acho que é melhor falar disso. Estamos a falar daí de uma lista de 8 equipas que têm legitimidade para dizer que têm capacidade e potencial para chegar à final da NBA. Ou à final da conferência, pelo menos. Então, não estou em crer que o próximo ano serão pelo menos 3 destas 4 equipas estão aí novamente na final da conferência. Falta o OKC. Ainda tens o OKC. Ainda tens o OKC. Ok. Vila, o que é que tu achas? O OKC ainda é uma equipa muito jovem, tem muito ainda para trilhar no meio desse processo. Acho que temos que meter aqui uma vírgula quando nós falamos que é uma mudança efetiva de paradigma. Digo isso porque talvez a gente não esteja a olhar, mas repara, ok, estrelas mais sonantes de um passado muito recente. Não. Estrelas mais sonantes atualmente. A questão é que já começa a ver sinais. Né? LeBron James ficou na primeira ronda. Stephen Curry nem sequer se apurou pelos playoffs. Giannis Antetokounmpo. Talvez essas quatro caras sejam vistas como verdadeiramente os grandes ausentes dessa fase da competição. Mas não podemos esquecer que estamos a falar aqui na minha opinião, somente uma equipa que não tem verdadeiramente superestrelas. Nesse caso são os Indiana Pacers. Por quê? Porque, convenhamos, os Boston Celtics têm 2 All-Stars quase que permanentes. E é uma equipa que tem um treinador jovem, entendemos, mas tem um base campeão. Sim. Foi moldada exatamente para digamos, comatar os déficits que eles apresentavam no princípio à entrada da época. Porque já tiveram muito próximo, inclusive, de serem campeões, perderam as meias finais da época passada contra Miami, e perceberam que era preciso, digamos, fazer jogadas arriscadas. Tiraram Marcus Smart, tiraram Robert Williams, tiraram Grant Williams, tiraram alguns jogadores que tinham tido, digamos, muito impacto na época passada. Mas trouxeram 2 jogadores que praticamente fazem a diferença. Porzingis não está, nesse momento, a fazer a parte dele, é verdade, por causa das lesões, mas também é um risco que ele sabia que tinha que correr. E deram toda a primazia e confiança ao Horford. Qual é a vantagem de ter ao Horford? É verdadeiramente um veterano sério. E Al Horford evoluiu muito o seu jogo. Ele já não é um jogador que joga muito no interior. Já não. Agora é mais um 4 e de quando em vez um 3.
E ontem ele faz uma performance extraordinária. Ele marca 7 triplos. 7 triplos, que é um recorde para ele e para alguns jogadores, não tem muitos que já chegaram lá. Num dia também especial que o Jason Tatum afirma-se verdadeiramente como o jogador que os Celtics precisam para estar... Não, eu ainda não acabei a ideia. Para esta fase da competição. Eu tenho um tributo do que tu disseste do Al Horford. Lembro de uma entrevista nos playoffs passados, que ele, a fazer a press conference post-game, ele diz ao repórter: não, eu sou um post-triplista. E o repórter fica a olhar: triplista? Olha para os meus números. Olha para os meus números. Mas e tu vais ver que eu sou. Porque dentro daquele sistema, trata-se dos Celtics que ganham. Os Celtics lançam cerca de 40 triplos. É a equipa com 40. Foi a equipa com melhor porcentagem de aproveitamento. Mas não só, exato, não só a nível de porcentagem, mas de volume de lançamentos. 45%. E ele também ele faz parte dessa equação. Nós estivemos a falar disso na semana passada, em off. Tu tens Jrue Holiday, campeão. Tens 2 superestrelas, Jalen Brown e Jason Tatum. Tens um veterano que traz todas as garantias. E ainda tens um jogador que, na minha opinião, é dos jogadores mais underrated da NBA, que é o Derrick White. As pessoas não olham para aquele jogador, mas a diferença que ele faz é totalmente notória. Já começam a olhar. Mas, se formos a olhar para a equipa dos Celtics, talvez a semelhança das 4 equipas, eles não têm também um banco muito profundo. E se calhar talvez seja isso que pode eventualmente lhes trair mais para frente. Mas esses 5 jogadores que falamos e mais Kristaps Porzingis, que pode eventualmente já voltar para o 4º jogo, trazem, digamos, a estabilidade que essa equipa dos Celtics precisa. Mas agora, essas questões à parte. Já agora, voltando agora para a Conferência Oeste, no caso. Nós falamos que não, superstars estão de fora, etc. Mas estamos a esquecer um outro jogador que é uma verdadeira superestrela e está, neste momento, nas finais de conferência. Kyrie Irving. Kyrie Irving, não gostamos de olhar, as pessoas não olham para aquele jogador, mas Kyrie Irving, muito se discutiu, inclusive, não sei se vocês tiveram conhecimento, quando foram falados, quando foi na altura de escolher o 75, sim. Levantou-se uma celeuma pelo facto de colocar-se Carmelo Anthony ao invés de Kyrie Irving. Mas pronto, para mim foi muito justo. Kyrie Irving vai ter tempo para entrar nos 100. Temos que todas as semanas ter pelo menos uma vez o nome do Carmelo. Acho que nos 100 no programa. Não, mas nos 100 acho que nos 75. Entra, sem dúvida alguma. Carmelo e Kyrie não? Kyrie não entrava nos 75. Mas na altura ainda não entrava. Mas agora talvez lá mais para frente. Eu acho que nos 100... Mas isso depois é uma questão... Porque é a tal questão do como é analisado os títulos coletivos e como é analisado as estatísticas individuais. Porque, por exemplo, Kyrie e Clay foram campeões, não entraram nos 75. Lillard não é campeão e está nos 75. Eu acho que... Mas isso depois é tudo subjetividade, isso depois cada um vai buscar os seus argumentos, quando no final a gente sabe que o que conta mesmo são os que escolheram e acabou, não passa disso. É um bocadinho quando falaste da questão Carlos Moraes. Mas vamos lá. Kyrie Irving dá uma consistência, ou seja, traz o necessário que os Dallas precisavam. Eu sempre fui dizendo que se o jogo dos Dallas depender sempre do Luka, os Dallas não vão ter nem sequer a probabilidade de chegar próximo de ser campeão. Por quê? Porque o Luka tem um jogo. Já evoluiu, também era questão de ser um jogador novato, tentar se impor numa liga competitiva, etc. O Luka tem um jogo em que o Luka faz, dos 24 segundos de posse de bola no ataque, o Luka faz 17 com posse de bola. Isso implica o quê? Implica que quando ele liberar a bola, é praticamente para lançar. Sim, para lançar. Portanto, não é se calhar aquilo que se pretende ou aquilo que deveria ser. E a percentagem que ele faz com posse de bola na mão, o que fazia com posse de bola na mão, quando a equipa estivesse no ataque, era por demais excessiva. Então havia aqui necessidade de reduzir-se a posse de bola na mão do Luka e trazer algum jogador que tivesse uma consistência igual ou similar. Daí a estratégia então dos Dallas irem buscar
Kyrie Irving. O tal one-two punch, né? Exatamente. E depois, o que é que o Kyrie Irving traz? Mesmo no Traz one-two a punch, segurança. o Luka fica muito tempo com a bola. Não, Mesmo traz, one-two punch. Mesmo traz no a one-two segurança punch. de ser uma segunda opção ofensiva credível Sim. e consistente. E sobretudo alguém, Essa é a grande vantagem. Alguém que consegue ter bola na mão e criar ou para si ou para os outros. Exatamente, está aí. Depois, quando eles fazem adição, e eu particularmente também questionei, quando eles fazem adição de Daniel Gafford e P.J. P.J. Washington Jr., a ideia que me fica é que, acho que estamos lembrados que num outro fórum a gente falou de que se calhar também seria o ideal trazer, por exemplo, um jogador como o Andre Drummond, que era veterano, que poderia baixar o cap salarial, que poderia também dar o tipo de consistência, porque estava a ganhar 20 a 25 ressaltos, etc, etc. Mas emerge um jogador que está a ser, na minha opinião, o fator X, Derek Lively. É o jogador que os Dallas percebem que precisavam, porquê? Porque é um jogador que luta e tem energia para lutar por todas as bolas eventualmente perdidas. E é rookie. Exatamente, está aí. Mas também entrou na equipa rookie do ano, etc. Não, então, quando digo que é rookie, este é provavelmente o seu pior ano nos próximos 10 anos. Vamos lá ver. Estamos no primeiro ano, vamos fazer a leitura. Está numa equipa Exato, consistente. quando ele está diz a dar a pior margem. ano, Quer é dizer, porque esse é o primeiro esse é o e é o ano que ele primeiro, está a ele está a conhecer se e nos adaptar. outros vai evolução normal. continuar a evoluir. Não. Entendam. Isso não é taxativo. A evolução não é taxativa, Não mas é mais taxativo. provável. Por quê? Porque vou dizer, e nós já tocamos nesse assunto também várias vezes, se os Dallas, por exemplo, ganham o campeonato, os Dallas não vão voltar a ganhar. Ou seja, se ganham agora, Isso também não é não taxativo. voltam a Vila. ganhar. Não, mas isso também não é taxativo. Não é taxativo, mas é um bocadinho o paradigma atual. Sabe porquê? Porque desde que Golden State deixou de ganhar, ou até há pouco tempo que Golden State deixou de ganhar, não há jogadores que sejam efetivamente leais a seguir contratos das equipas que vão para campeões. E vamos dizer assim, há o P.J. Washington, que é um grande jogador. Nós é que estamos a ver agora na condição de ser a terceira, quarta opção ofensiva de Dallas, mas em Charlotte era das primeiras opções. Depois tens agora, por exemplo, também Daniel Gafford, que só estava a precisar de uma equipa que de facto lhe desse consistência, que é para aparecer como verdadeiramente um grande jogador. Vilo, só uma coisa. A questão E no final de contas, calma só. Só do P.J. Washington, um aspecto rápido. Eu não acho que é só a questão do P.J. Washington ser um grande jogador. Aquilo é uma adição e subtração em simultâneo. Grant Williams, que estava a jogar como extremo oposto, é undersize e não encaixava naquele jogo. Quer dizer, tu tiras um jogador que não encaixa e não te dá verdadeiramente luta nas tabelas, Certo. e depois um jogador que não só encaixa, porque abre espaço e não sai do Acho que também oferece muito mais soluções. Do Na que verdade é isso. Williams. O Grant Williams era usado nos Celtics para alguém. É uma jogada que deu certo. O Grant Williams usava-se nos Celtics para abrir espaço no ataque, que ele volta e meia tinha a performance dos 3 pontos, que aquilo era absolutamente fenomenal. Depois era usado também para defender como um defensor muito físico. Usava-se muito o Grant Williams no melhor jogador da outra equipa. Vimos isso na final. Sim. É isso. Digo eu que era para isso que ele era usado. Agora, quando substituis com PJ Washington, que é um jogador que do ponto de vista técnico oferece muito mais soluções que Grant Williams, tens um upgrade. Porque que eu quis parar nesse aspecto que o Vilo realçou, que é muito importante, é que o Grant Williams tinha nos Celtics um papel que ele encaixava à perfeição. E o Vilo disse muito bem, os jogadores não são tão leais. Foi para os Dallas que ofereciam um contrato com maior valor monetário. Mas nestes Dallas, ele não encaixa. Mas a lealdade tem que vir a preço de quê? O Grant Williams não vai ficar na NBA 19 anos. Não, mas o que ele tem que fazer a vida dele, sim. Mas peraí, vamos lá. Olhas para os Golden State Warriors, de há 10 anos atrás. Sim. Chegamos todos à conclusão que o fator lealdade fez com que aquela dinastia se mantivesse. Sim. Não, mas Vilo. Não, calma só para Sim. dizer, Bruno. Sim.
Se calhar hoje, Klay Thompson seria um jogador com qualidade para ser o líder de uma equipa. Certo. Draymond Green podia eventualmente encontrar espaço em determinadas equipas Para ter quando a equipa falhasse. Aí, para ter um max contract. Porque Exatamente. O Draymond Green Sim. nunca assinou um max contract na Sim. carreira. Está a perceber? Sim. Mas o que é que acontece? Acontece que, independentemente das circunstâncias, ganharam, deixaram de ganhar, etc., Certo. continuam a manter-se em E Golden tem- State. e tem- e tem Um pessoas- ponto. Já é coisa Um que ponto. não vai acontecer, garantidamente, Sim. Nos com Dallas, Dallas. não vai. Porque, Mas, da Vilo. forma como estão a ser valorizados, PJ Washington Jr., Certo. Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. Está com o vet minimum. Daniel Gafford. Daniel Gafford. PJ Washington. Não, PJ Washington já falei. Esses Maxi três, Kleber. fundamentalmente, Kyrie não é garantido lesionado. que continue. Lesionado. Kyrie não é garantido que Assinou, continue. assinou. Não, ele vai Tem ficar. contrato. Não, o contrato pode estar lá. O contrato pode estar lá. Aquilo é a NBA, a gente sabe Sim, como é que sim, é. sim, sim. Mas Vilo, só... Depois vamos fazer o match, depois tem a equipa que vai ver, não, nós também temos capacidade. Isso muda um bocadinho, porque Vilo. Kyrie não é jogador de ficar na sombra. Esqueçam. Mas Vilo, só a questão de Grant Williams, nós temos que ver o Não, nível... Grant Williams eu nunca o trouxe à Não, mas a conversa. questão da Eu lealdade... falei do PJ Washington Jr. Tá bem, Foi tá bem. comigo, Não, foi mas a comigo. questão da lealdade, e isso pode ser também uma chamada de atenção para jogadores. A questão da lealdade tem que ser bem avaliada. Os Celtics são uma equipa que tem historial de não pagar. Os Celtics são... Tem um- Não, um- calma, da história da calma. NBA. Esses aqui, daquele calibre, são os jogadores em que eles acreditam, não é? A esses eles vão pagar. Mas eles já foram maus também com alguns jogadores. Eu me lembro do Isaiah Thomas, Não, depois a questão do Isaiah Thomas, os Celtics sabiam muito bem que o Isaiah Thomas fisicamente tinha um problema grave. Ele O ficou... Isaiah Thomas não deveria ter jogado. Não, aquela mas, final de mas, conferência. mas a questão é quem obrigou ou quem colocou... Não, desculpa, espera. Quem colocou o Isaiah Thomas na posição de ter que jogar e agravar a sua lesão? Foi a franquia. Mas é a mesma coisa que o Kevin Durant. O atleta não, decide. mas o atleta decidiu ser leal, não é? Com a equipa, E arriscou servir a fisicamente. equipa, arriscou fisicamente. E pagou a fatura. E pagou a fatura. Grant Williams, mais bem informado, pegou e tomou outra bem. rota. O Grant Williams não é um jogador que vai ter uma Mas carreira a questão- muito longa a questão, na liga. Bruno, a questão que está aqui é, olha para os gols, vou Ele- pensar no ponto do meu ponto de vista, Vilo, ele tomou a dos melhor Golden State. opção. E o Viloso falou dos tops. Certo. Vamos falar de jogadores que não eram tops, eram jogadores que estavam para cumprir os papéis auxiliares. Um Sean Livingston, que poderia ter ido ganhar muito mais no outro sítio, ficou para ganhar os Golden State. Um Certo. André Iguodala, Sean Livingston estava em fim de carreira. está bem, mas podia Não, mas a situação é diferente, Eric. Podia ter assinado Não, um contrato. mas de Mas a valorizar. situação é diferente. Bruno, Mas podia- com podia- título, Em olha, fim de olha, carreira, Eric, em fim de carreira, Bruno, em fim Bruno, de carreira, já fizeste algum Bruno, dinheiro, olha, já tens olha, algum Bruno. conforto. Grant Williams estava no princípio da sua jornada Bruno, na NBA. olha para o Porto É Júnior. normal ele Olha para o optar Porto pelo Júnior. dinheiro Não, em, mas função- Bruno, em detrimento da lealdade. Bruno, um exemplo, não, Dinheiro. Um exemplo prático. Não estamos a falar de ganhar o outro- títulos, o outro de ser Porto Júnior. valorizado. Dinheiro! Tá bem, mas Vilo. o Grant Williams valorizou em que quando? O Grant Olha, Williams ele não fez- valorizou Não, nada. ter chegado à final. Ter chegado à Sim. final. Não, valorizou o não, passe não, dele. não, 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 esqueça, Valorizou. esqueça. Mas Grant eu- Williams estava a dar luta ao Não, Yannis, vamos marcou lá. 6 triplos num jogo. Vamos sem lá, ganhar. vamos lá. Só aquilo são highlights. Vamos lá. Oh. O Grant Williams, vamos lá, o Grant Williams não pode ser, Não, é assim, Vilo. não calma. pode chegar a ser, digamos, considerado de tal maneira, porque nós temos até o exemplo vivo. Qual é o verdadeiro exemplo? Bruce Brown. Bruce Brown fez o quê? Ganhou. Certo. Uma Foi vez que para as ganhou, Indianas. mudou-se para as Indianas a custo de um contrato muito superior ao que estava a lhe ser dado Certo. em Denver. Certo. Ok, não deu certo em Indiana, é outro assunto, mas a verdade é que valorizou-se. Certo. A semelhança do que valorizou, por exemplo, o Jeff Green. A semelhança de que foram valorizados muitos outros jogadores. Por exemplo, os OKC, daqueles OKC que jogaram a final Harden, Westbrook, contra os Miami. Ibaka. Por que é que não continuaram? Exatamente porque Valorizados. muitos jogadores Não, ali valorizaram. Mas OKC houve Mas desgaste. o Houve que desgaste. o Bruno está a dizer, e eu tenho aqui um ponto para contrapor, diz está em final de carreira. Tem um Sean Livingston, tem um foi exemplo- depois tem- tu disseste tem- Sean tem- sim, Livingston. tem exemplo perfeito para te provar que mesmo em fim de carreira tu consegues dar um melhor contrato. Otto Porter Jr.
O Otto Porter Jr. assina com os Golden State, onde foram campeões, pro vet minimum. Foi campeão, ganhou, vai para os Toronto e assina um contrato de 12 milhões para 2 anos. Não jogou nenhum dos 2 anos. Já está agora dispensado. Quais eram os outros contratos de Otto Porter? O último que ele saiu com os Golden State era vet minimum. Okay. Porque ele Mas saiu antes. Ele saiu de um contrato de 100 milhões com os Washington. 100 milhões? Sim, em 4 anos. Mas esse já fez o dinheiro, mas pode-se dar o luxo de assinar vet minimum. Não, mas o que eu estou a dizer é que tu disseste que o Sean Livingston, na final de carreira, não podia assinar um bom contrato. Podia. Nós temos muitos Foi veteranos. isso que eu disse, Eric. O que estou a dizer é que o Vilão tem razão quando diz que há jogadores que preferem ser leais e manter-nos uma equipa que podem competir e vencer do que ir ganhar mais 5 ou 6 ou 10 milhões de uma outra equipa. Mas a questão... E isso faz a diferença na continuidade da equipa ou não, Sim. para conseguir revalidar o título. Porque tu tens o Bruce Brown dos Denver. Certo. Muda, e tens que contar com um banco muito mais fragilizado. Certo. Muda a dinâmica. Por isso é que o Vilão disse, os Dallas forem campeões, eu tenho dúvidas em acreditar que o Derrick Jones Jr., que não estás a falar, mas para mim é um dos principais jogadores dos Dallas, depois da dupla, porque primeiro, está sendo ele defende o melhor jogador da outra equipa. E é o jogador que mais cortes faz para dar interseções e cortes para o sexto, certo. Eu duvido muito que o John Jr. vai ficar com um vet minimum quando do outro lado oferecer, por exemplo, Vila 15 milhões. Ele nunca ganhou nada na carreira. Até aí concordo. A minha questão é só com a tal história da lealdade versus dinheiro, lealdade versus o melhor contrato. Essa é a questão. E estávamos a falar do Grant Williams na altura, porque Grant Williams optou por não assinar com os Celtics, que ofereceram menos que os Dallas, não é? Sim. E no momento era mesmo a melhor opção. Não, mas o Grant Williams com os Dallas não foi free agent. Foi free agent. Bem, mas trocando aqui de tema, vamos falar agora sobre as finais. Quem é que vocês têm para chegar à final? Pronto, Celtics e Pacers está praticamente, está praticamente definido. Temos outra série também, está 2-0. Luka vence 2 jogos fora na casa dos Timberwolves, que são a principal defesa da NBA, mas concedem 2 jogos em casa. O que é que vocês acham que vai acontecer a seguir? Eu acho que a questão dos Celtics está ultrapassada. 3-0 nunca vai recuperar na história da NBA e está finalizado a passagem dos Celtics para a final. No caso dos Minnesota, eu diria, mesmo já dissemos no outro fórum, Bruno, quando falámos dos Denver e Minnesota, tu disseste que não havia hipótese dos Denver de recuperarem. Eu disse que se os Denver mudassem o estilo de jogo, jogassem mais rápido, poderiam conseguir contrapor o que os Minnesota estavam a fazer. Os Minnesota podem ajustar o estilo de jogo para conseguir dominar os Dallas. Por quê? Porque se nós notarmos, o Anthony Edwards e os Minnesota, nos 2 primeiros jogos, mais 50% dos lançamentos da equipa é triplo. É dos 3 pontos. O Edwards no primeiro jogo, dos 16 lançamentos, 12 foram dos 3 pontos. Isso demonstra o quê? Que eles estão cansados. Que não conseguem ter força e energia suficiente para atacar o sexto. Porque os Minnesota não é uma equipa especialista em triplo. Mas a expressão corporal deles, do Anthony Edwards, é claramente... esgotado. Ele nunca chegou tão longe dos playoffs e ele começa a sentir como é que é difícil. Não, tem a questão também que no último verão ele foi à seleção e também chegou à meia final. Estes aspectos é que dificultam um pouco a possibilidade de ver uma alteração nos Minnesota. Se os Minnesota decidem jogar, como dizem os americanos, big boy basketball, que é vamos atacar o sexto e jogar embaixo da tabela 48 minutos e obrigar Luka Doncic, Kyrie Irving a defender debaixo da tabela. No jogo 1 e no jogo 2, houve momentos que o Karl Anthony Towns teve na troca defensiva, ficou a ser defendido pelo Kyrie Irving. E nem assim meter a bola debaixo do poste para aproveitar o mismatch. Então, este estilo de jogo dos Minnesota realmente não ajuda nada. Se os Minnesota continuarem a viver da linha dos 3 pontos, não acredito que conseguem pegar e superiorizar-se a esses Dallas. Porque no jogo 2, enquanto os triplos caíram na primeira parte, conseguiram ter vantagem, conseguiram estar à frente. Quando pararam de cair os triplos, a equipa não conseguia reagir, não conseguia marcar. Nas Reed e Karl Anthony Towns viraram puros triplistas. Sim. Quase não estão a jogar debaixo do sexto. Agora, há uma questão muito importante que a acompanhar a NBA nos últimos anos, eu notei, Vilo, é que normalmente a equipa com os melhores extremos ganha as séries.
Eu lembro da final de 2021 ou 2022, dos Suns e dos Bucks, na altura. Eu estava a fazer o rescaldo dos jogos para a rádio e os Suns perdiam por 2-0. E eu lembro de ter dito que os Bucks tinham possibilidade de ainda ser campeões, apesar de terem perdido os 2 jogos em casa também, e por terem Chris Middleton e o Giannis, que eram os melhores extremos, os primeiros melhores extremos da série, bastava o Mike Budenholzer ajustar o matchup que faria com que os Bucks estariam bem na série. Dito e feito, os Bucks venceram os 4 jogos seguidos. Aqui Chris Fringe tem que perceber que não pode jogar como está a jogar de todo mundo lança triplo, só jogamos depois da linha de 7,25, perdão, e ter a esperança que os triplos caiam. Não, tem que jogar big boy basketball. Vamos povoar a tabela, vamos dominar a tabela, vamos marcar embaixo do sexto, vamos dominar os ressaltos. E outro aspecto muito importante, que é uma estratégia que Steve Kerr usou muitas vezes quando enfrentou LeBron nas finais, é: vamos deixar apenas um jogador brilhar. Se o LeBron marcar 70 pontos e nos vencer, ótimo. Mas não vamos permitir que todo mundo que está à volta consiga ter bons jogos. Em que finais, essas finais? Em quase todas as finais que o LeBron fez sem Kyrie, as últimas 2, foi a estratégia do Steve Kerr. Mas aquelas últimas 2 estavam ganhas independentemente. Está bem, mas a estratégia era, tu se dizes, não havia uma dupla marcação LeBron no momento nenhum. Era LeBron contra Iguodala, LeBron contra Green, LeBron contra Clay, LeBron contra KD. Tanto que houve um jogo que ele teve, o primeiro jogo que não com 55 pontos, assim, e olhas para o box score, ninguém tinha mais de 15. A questão então, falar de brilhantismo. Sim, a estratégia é, vamos deixar Luka fazer o jogo que ele quiser. 1 para 1, Luka o jogo todo. Mas agora, se vamos continuar a reagir à penetração do Luka, enviar dupla marcação, para depois passar para PJ Washington, Derrick Jones Jr., o último jogo foi o Hardy, que veio do banco, teve depois Kyrie, não vamos conseguir controlar ninguém. E sabemos muito bem que quando todo mundo está quente, fica muito mais difícil parar uma equipa nessas condições. Falar de brilhantismo estratégico e associar que Steve Kerr à conversa. Não é questão de brilhantismo, resultou. Sim, é brilhantismo estratégico. Resultou. Mas naquelas finais em particular com Golden State e Cleveland, não sei se, principalmente nas últimas 2 com Kevin Durant, não sei se havia praticamente algo assim para fazer. Tá bom, mas na primeira, depois da lesão do Kyrie, usou a mesma estratégia, que deixou o Iguodala sobre o LeBron. A primeira foi onde o Kyrie lesionou. O Iguodala sobre o LeBron nos últimos 3 jogos e deixou todo Kyrie mundo e Kevin Love. E sem Kyrie, então deixou todo mundo marcado. E mesmo se regressares, por exemplo, para a final dos Dallas, que foi Dallas e Miami em 2011, que os Miami perdem, foi a mesma coisa. Deixaram um marcador sobre o LeBron, o poste a proteger a tabela e 1 para 1. Se o LeBron tentasse penetrar, tinha o poste na ajuda. Se não, se lançasse triplo, era esperar, ia contar com a porcentagem. Mérito dele. Exatamente. Olha, eu considero que Celtics e Pacers também já são favas contadas. Super contadas. À medida que assisti ao jogo, até acreditei muito nos Pacers, porque os Pacers conseguiram ter uma vantagem que dava algum conforto. Quase 18 pontos. 18, quase 20 pontos. Exatamente. E mais do que isso, os Pacers têm um treinador que percebe. Certo. Mas já reparamos que, do ponto de vista do material humano, tem muito boa gente ali que precisa, digamos, entender que está numas finais de conferência. Acho que não vai entender a tempo. Andrew Nembhard é um jogador que começou a me chamar a atenção pela frieza, pela qualidade técnica, etc. Mas continuo a dizer, um bocadinho na cena, como disseste, Chipenda, quando falaste de jogar Big Boy, te digo, os playoffs não são para miúdos. Não são. Não são. Com certeza playoffs absoluta. são para gente madura. A questão é que só temos miúdos. Temos uns miúdos mais maduros que os outros. E o que vai acontecendo em Indiana é que chega um momento que é preciso acreditar um bocadinho mais na qualidade do Siakam. Porque o Siakam percebe disso, já esteve nesse processo, foi campeão, é All-Star. Quer dizer, há aqui um conjunto de argumentos que o Siakam tem que ser, digamos, enquadrado na rotação ofensiva dos Indiana como primeira opção. Principalmente agora que vão jogar, ainda não sei qual é o verdadeiro estado do Tyrese Haliburton. Está ali quando eu fui dizendo que o Haliburton estava a jogar em determinados jogos contra New York já lesionado.
E agora só veio de cima aquilo que nós andávamos a falar. Mas nos outros jogos não estava. É Não, complicado. é mais ou menos na mesma zona. Mas vamos lá, andando. Os Celtics nós também fomos dizendo que seria um bocado complicado, sem Porzingis, etc. Mas os Celtics fizeram uma coisa que os outros não fizeram. Ajustaram não a Porzingis, ao Horford, o tal extremo lutador, agressivo e tecnicamente evoluído, para além de que lança. Tá bem? E a Tatum não aposto, porque essa mesmo não Tatum aposto. Exato. Não, mas é porque estamos a falar com a Indiana, que verdadeiramente os postos de Indiana não têm rotação. Não tem. O único que está a jogar é o Miles Turner, mas Miles Turner é um posto que joga mais fora do que dentro. Sim. O outro é Jalen Smith, que ainda tem muitas dificuldades para jogar aquele nível. Já na Conferência Oeste, o que me admira realmente nos Minnesota, e Minnesota tem tudo para vencerem aquela série, mas o que me admira verdadeiramente é os Minnesota não perceberem que em determinado momento o Mike Conley não pode estar em campo. Também não pode estar em campo. Não consegue defender ninguém. A questão é que ele não consegue parar mesmo ninguém. Não para ninguém. E mais do que isso, Anthony Edwards tem que ser um jogador mais humilde, tem que calar mais, tem que se preocupar em fazer um bocadinho mais e só mandar as bocas dele quando o jogo termina. Digo isso por quê? Porque Anthony Edwards, à entrada do primeiro jogo, disse: o meu matchup vai ser com Kyrie. Um jogador que está nos limites das suas faculdades físico-atléticas não pode pensar que Kyrie é um jogador que ele pode chegar e dizer que vai fazer do Kyrie o gato de sapato. Esquece. Não. Kyrie é um jogador que... É campeão. Não, mais do que isso. Do ponto de vista de Técnico. qualidade técnica, é o melhor jogador no momento da NBA. Sim, muito. E é inclusive melhor que o Luka. Pode eventualmente levantar-se aqui algumas questões, mas diga-se de passagem aqui, tecnicamente é melhor do que qualquer jogador que joga na posição dele. Depois, o que é que precisam melhorar? Quem assistiu os 2 últimos jogos vai chegar à conclusão que nós dissemos que o duo defensivo, o melhor duo defensivo era Karl Anthony Towns e Rudy Gobert. Mas a verdade é que nestes 2 jogos eles sofreram 12 smash, 12 afundanços. Como é que aqueles 2 jogadores que são melhores defensores, altos como são, permitem 12 afundanços? Certo. Não estão a defender. Certo. Tem que se encontrar aí um meio termo que é para poder melhorar a defesa. Mas continuo a dizer, esse jogo 3 vai ser crucial. E se nesse jogo 3 Minnesota não der a devida resposta, vamos entrar exatamente para a mesmíssima coisa que está acontecendo na Conferência Este. Sim, termina. 3-0 e depois fecha-se. Eu acho aqui com essas, para fechar, com essas séries, parece-me, pronto, Boston e Pacers, Boston tem de longe um melhor conjunto, um conjunto mais bem preparado que os Pacers, e tudo se refletiu no jogo de hoje. Eles têm peças que conseguem, em momentos chaves, fazer grandes jogadas, como a Jrue Holiday, desarmou a bola a Andrew Nembhard, que era o jogador que estava a remar contra a maré dos Pacers, tinha mais de 30 pontos, 32, exato. Então é uma equipa muito mais bem preparada, especialmente para o momento, e foi isso exatamente que os Celtics foram à busca ou que os Celtics premeditavam quando foram à busca de Jrue Holiday e quando adicionaram também Porzingis no princípio da época ou na janela de transferência. Exato. Depois, Luka e os Wolves, a série ainda pode ter outro capítulo em que os Wolves podem dar aqui a volta. Eu acho que eles não podem deixar os jogos a uma distância de 3, 5 pontos, que os Mavs têm 2 autênticos predadores no último quarto que podem a qualquer momento virar a história do jogo. Então eles têm que defender melhor, à semelhança do que fizeram contra Denver, e optaram um bocadinho pela estratégia que usaram no 7º jogo contra os Nuggets, que é deixar as 2 estrelas jogarem e anular os outros. Eu acho que assim eles conseguem vencer. Eu acredito que vou corroborar com o Viló.
o Chris Finch tem que perceber logo que há jogadores no 5 inicial dos Minnesota que não vão ter o mesmo tempo de jogo que tiveram na série passada. O Viló falou do Conley, eu concordo. O outro para mim é Rudy Gobert. Rudy Gobert não tem que ter os 32, 38 minutos, 40 que teve na série contra os Denver, porque do outro lado não tens nenhum Jokic. Do outro lado tens Daniel Gafford e Derek Lively, que podem muito bem ser controlados por Naz Reid ou Karl Anthony Towns. É o que eu acho. Já desse ponto de vista, não sei se eu acho que o Rudy Gobert eles podem usar os dois postes na mesma, mas vamos ver como é que corre. Sim, porque também os Dallas não são dominantes lá dentro. Estão lá dentro, não Exato. Não são dominantes. Mas, Eles jogam cá fora. mas lá está, os Wolves podem usar a estratégia de serem dominantes dentro com Cat e com Gobert. Não conseguem, porque o Gobert tecnicamente não é um jogador muito ofensivo. Defensivo. Mas eles têm que melhorar o ressalto, têm que proteger melhor o cesto. Olha, atenção. Talvez esteja aí a chave. Tem que fazer adaptações ao jogo, talvez não tirar esteja aí o a Gobert. chave do porquê que Dallas realmente está à frente. Repara, tu tens Daniel Gafford e PJ Washington. PJ Washington no ataque é um jogador que joga fora, mas na defesa ele joga dentro. Tens Derek Lively que não sai dali de dentro. Sim. E o que é que acontece com Minnesota? Minnesota tem Naz Reid, tem Karl Anthony Towns, que são dois jogadores grandes que jogam mais fora do que dentro. E depois tens, lá fora já tens Mike Conley, já tens Jamie McDaniels, já tens Anthony Edwards. Certo. O que significa dizer que cá fora os Minnesota têm soluções. Mas verdadeiramente lá dentro, quem tem soluções são os Dallas. Sim. E os Dallas estão equilibrados porque têm soluções também fora. E tu podes fazer um matchup do time do Derek Lively com o Rudy Gobert e depois usa dois postos, usa dois termos postos. Usa o Naz Reid e o Towns mais minutos do que outra coisa. Mas Eles têm que acertar a forma como vão jogar Gobert e Sim, Towns. Não acho que tirar Gobert, não sei se é a melhor solução. Lá dentro aquela equipa não funciona. Vamos Mesmo o Towns. Se você reparar no último jogo, o Towns andou aí dos 13, 14, 15 pontos muito. Exatamente por quê? Porque o Towns não está a jogar lá dentro. O que é que o Towns joga? O Towns e fez uma grande época, sublinha-se aqui, época regular. Mas a época regular que o Towns faz é uma época regular em que o Towns evoluiu fundamentalmente a capacidade de lançamento a longa distância. E é daí onde ele praticamente faz verdadeiros números no que diz respeito a pontos. Agora, lá dentro, o Towns não domina ninguém. Não domina ninguém. E digo mesmo mais, ele não tem capacidade para dominar nem o Gafford, nem o PJ Washington. Então, agora imagina o Gobert, que tecnicamente não é muito forte. Com isso, prognósticos? Eu acredito que os Minnesota, se fizerem os ajustes necessários, conseguem vencer a série. Eu vou stick with my pick, always. Sempre ficar com a minha escolha. Quanto? Eu fico com os Minnesota. Acredito que os Minnesota vão vencer em 7 jogos. Acredito que os Minnesota vencem os 2 jogos em Dallas. Okay. E vencem um jogo em Minnesota, perdem o 6º jogo em Dallas e vencem o 7º jogo em Minnesota. O Vilão não quer lançar o prognóstico. Não é que não quer. Lança batata, Vilão, lança batata aqui. Agora, decorrente dessa última análise que a gente fez, do facto dos Dallas terem domínio interior, Viló, para além de que no exterior estão muito bem servidos, comparados com os Minnesota, que tinham um domínio defensivo interior, mas que foi exposto, comparado com a qualidade ofensiva que tem lá fora, também fruto do que os jogadores interiores saem para jogar lá fora. Repara, Naz Reid e Al Horford surpreenderam positivamente porque lançaram 7 triplos. Certo. Mas estamos a falar de jogadores grandes que lançaram triplos lá fora. Com isto, no final, vejo que Dallas se posiciona como favorito agora. 4-2, 4-3? Se Dallas ganhar o terceiro jogo, 4-0. 4-0? Se Dallas ganhar o terceiro jogo, 4-0. Isso não ganhar o terceiro jogo. Se não ganhar o terceiro jogo, em 5 jogos. 4-1. Bem, okay. eu acho que a série vai a 7 jogos. Dallas ganha. Okay. Infelizmente, Dallas ganha. Okay. Infelizmente, para os americanos, porque Anthony Edwards está a posicionar como a nova cara da liga. Ok. Mas aí, com estes prognósticos, fechamos esta segunda parte da NBA aqui
no nosso e vosso podcast e vamos para uma terceira parte com temas mais diversos. Limite dos três, mais uma vez a tentar encontrar aqui assuntos, obviamente, para debater, mas como devemos imaginar, não podemos fugir daquilo que é a realidade nacional do ponto de vista que diz respeito ao desporto. Portanto, vamos fazer aqui uma parte para tentar tocar em determinados assuntos que eu acho que são pertinentes no momento. Em primeira instância, a BAL, Petro, como sabemos, ontem no enquadramento para se encontrar as posições definitivas dos 8 qualificados, o Petro perdeu o primeiro jogo contra a Monastir e perdeu no último lance, na buzina. No último lance, no momento em que penso que a maturidade desportiva do Petro já não deve permitir isso. Mas também é preciso dizermos que o Petro já começou a permitir a partir do momento em que a equipa deixa que o jogo esteja equilibrado. 65, 57. No final, a tal má abordagem ao equilíbrio faz com que o Petro realmente perca o jogo. Não foi o fim da picada, porque nós sabemos que esta é uma fase que só definiu os lugares. Até ontem o Petro tinha entrado no 5º lugar e agora qualificou-se no 6º lugar, onde vai defrontar o AS do Andes, que não é pera doce, o terceiro classificado. Um bocadinho a semelhança do sistema de playoffs, o Petro vai defrontar o terceiro, não é? E esperamos nós que o Petro realmente dê devida resposta. Mas vamos lá, vamos tentar dissecar um bocadinho aquilo que foi o jogo de ontem. Bruno, o que é que achaste do jogo do Petro? Bem, relativamente ao jogo, o Petro esteve bem, mostrou uma nova cara a nível de estilo de jogo. Sabemos que o Petro efetuou uma mudança de treinador aqui a meio da época, depois da fase de apuramentos da Bowl League. E entra um novo treinador que tem a missão de conduzir o Petro o mais longe possível a nível da Bowl League. O Petro foi campeão nacional, confirmou a sua presença para a próxima edição da Bowl League, que é já no próximo ano. E temos um Petro que demonstra outros pergaminhos a nível daquilo que é a sua identidade do basquetebol. Com o professor Neto tínhamos um Petro que para o olho, não só para o olho, demonstrava um brilho tático na execução das jogadas diferenciado a um nível muito superior. Não é à toa que o professor Neto foi distinguido como o melhor treinador da bola, penso que em duas edições. A nível tático e estratégico, o Petro estava noutro nível. Só que, pronto, sempre que se chegasse a uma fase de decisão, as coisas pareciam não funcionar. Aqui só um deixa-me só ver se te alinhas também com essa ideia. O Petro com o José Neto privilegiava muito as ações individuais dos atletas, ou seja, era uma equipa que sobrevivia muito bem daquilo que era a qualidade individual dos seus atletas. Childe Dundão era praticamente dono e senhor da bola naquela equipe. Certo. Carlos Moraes muito livre para poder sempre criar espaço para fazer lançamento. Certo. E depois iam aparecendo alguns jogadores como o Gerson Luqueni, como o Abu, que claramente cresceu. Certo. E continua a dizer que numa perspectiva, vamos dizer assim, mais coerente da apreciação, continua a dizer que o Abu é o melhor jogador do Petro, mas essa é a minha opinião. O Abu é o melhor jogador do Petro? Não, estou a dizer na minha opinião. Ok. Na minha opinião, eu vejo que o Abu, do muito que faz pela equipa, certo, é o melhor jogador do Petro. Era naquela altura de Zé Neto. Mas agora, nota-se que há uma mudança de paradigma, ou seja, Sérgio Moreno traz aqui uma equipa do Petro muito mais coletiva e começa a dar, digamos, destaque a determinados jogadores. Repara que, por exemplo, entra na equipa um jogador... Buyamba. Entra na equipa principal Glofat Buyamba e entra também Clésio Castro durante mais tempo. Ou seja, há aqui uma apreciação em que se valoriza um bocadinho mais aqueles jogadores que, do ponto de vista técnico, até eram mais limitados, ou outros que andaram um bocadinho ofuscados naquilo que é a qualidade
dos outros. O que é que achas um bocadinho disso? O que é que se passa aqui? Bem, lá está, a identidade do Petro... A mudança de escolas e a identidade, sim, a identidade do Petro mudou. Essa que é a verdade. E privilegia-se agora um jogo que começa da parte de trás, que é da parte defensiva, e o treinador, naturalmente, vai dar protagonismo e preponderância a jogadores que podem lhe garantir mais a defesa e depois fazer transições rápidas. Nós sabemos que o Glofat em transição é um jogador muito perigoso. Depois temos mais jovem também. Também é mais jovem, está mais fresco. E temos o caso de outros jogadores. O Shield também vai beneficiar muito desse sistema, como sempre. Mas o Shield, lá está, o Shield beneficia em todos os sistemas. Acaba por perder um bocadinho mais de espaço nesse sistema do certo. Moreno, eu penso que o que está-se a passar no Petro também é uma questão de identificar com quem o Petro vai contar nos momentos mais decisivos. O treinador está a fazer, vamos lá, não vou chamar de testes psicológicos, mas está a ver até que ponto os jogadores querem, de facto, se manter na equipa e até que ponto eles estão dispostos a ir para provar o seu valor. Uma das primeiras coisas que o treinador fez foi trocar a posição de Shield. Shield passou a vir do banco, os 5 inicial. Shield passou a vir do banco, colocou Gerson Domingos a jogar no 5 inicial. Shield deu uma grande resposta na série contra o Inter e está a voltar aqui a ter o protagonismo. Uma crítica que eu faço são as mexidas, as alterações que ele faz. Nós sabemos que Carlos Moraes é um jogador que depende daquilo que é o ritmo em que ele está para conseguir ter os números ofensivos, os números no ataque. E o que estamos a verificar é que Carlos Moraes falha uma bola por vezes, né? Falha uma, falha duas, e o treinador remove do campo. E isso tem ditado aquilo que, pelo menos do meu ponto de vista, exato, é muito menos paciente. Mas se calhar também está aí o alinhamento que existia entre o Zé Neto e o Carlos Moraes é outra coisa. Eric, parece que, vamos lá, a competição interna não tem ajudado muito o Petro. E muito se viu naquele jogo, por exemplo, em que o Petro se saga campeão, que ganha um jogo por 66-51 ao Inter, não é? Que são números, vamos lá, absurdos pela negativa, porque 66-51 para um jogo em que, vamos lá, são 4-12, estará se calhar um bocadinho a afetar esse Petro que, do ponto de vista da produtividade, fica limitado a 67 pontos contra o Monastir. Ou outro aspecto também que eu acho que deveríamos ponderar sobre ele é o facto de que a mudança de ideologia dos treinadores, um vem de uma escola brasileira, se é que a escola brasileira de facto existe como tal, e o outro que traz uma escola espanhola que é das melhores, se calhar, do mundo, as visões dos treinadores podem eventualmente estar a afetar o Petro. Sim, com certeza que o nível qualitativo do nosso campeonato interno afeta de forma negativa a performance do Petro na bola, e devo dizer que é um Petro na bola que em todas as edições pelo menos chegou até as meias finais. É importante dizer isso, é das equipas mais regulares que está na bola, de uma equipa com uma qualidade muito acima da média, mas ainda assim, apesar de ter chegado a meias finais e chegado a uma final, não consegue confirmar e vencer o caneco esperado. Por quê? Porque internamente o Petro está com uma competição muito abaixo do que nos habituou o nosso basquetebol durante os últimos anos, durante os anos áureos, perdão. E depois, é um Petro que comete, na minha opinião, todas as participações, todos os anos na bola, o mesmo erro. É um Petro que termina muito mal dos períodos. É um Petro que não consegue ter bola nos últimos momentos do jogo e decidir bem as suas jogadas. Se olharmos para este jogo contra o US Monastir, é só olhar para os últimos 3 minutos e 30 segundos. O Petro vencia por 65-58, 7 pontos de diferença. O Petro em 3 minutos marcou apenas 2 pontos. Foram 2 pontos marcados por Carlos Moraes. Carlos Moraes, sim. Foi um parcial muito negativo de 12-2. E quando tu terminas um último período com parcial 12-2, das duas uma, ou a equipa continua a estar mal preparada, ou o treinador não percebe como utilizar melhor as suas peças para tirar o melhor rendimento. E se olharmos para as últimas tentativas de pontos do Petro, nestes 3 minutos foi triplo do Lucani falhado, triplo do Shield falhado, triplo do Gelson Domingos falhado, a penetração normalmente triplo do Shield falhado, penetração do Moraes, 2 marca pontos. 2 pontos, depois falha na última penetração, 2 pontos.
E é isso que acontece. E depois, Sim. na marcação defensiva, não sei porquê, que insistiram tanto na dupla marcação no base do Monastir, acaba por deixar o extremo. Por causa da vantagem que ele Ele levava tem a nível sobre da o Shield. altura sobre o Shield. É um Sim, mas bocadinho por o Shield... E também porque já o conheciam do ano passado. Sim, mas o Shield recuava e lançava, por bem lançava com um defesa na sua frente, Sim. acabamos de deixar um lançamento nos últimos segundos livre de marcação. Não, mas Aquele foi- o Marcus Crawford é muito dotado tecnicamente, é Sim. muito maior que o Shield. Iria- Poderia facilmente. O que aconteceu? Contornar. Faltavam 6 segundos quando vai a dupla marcação. Sim. O Crawford, normalmente, se faltassem 12, 10, poderia atacar o sexto. Com 6 segundos, ele está também muito mais pressionado para atacar o sexto por causa do tempo. O que é que ele ia ter que fazer? Ou um lançamento exterior, mas com marcação da linha 125, ou então um lançamento também de distância para tentar chegar à vitória, mas seria sempre com defesa à frente. O extremo do Monastir lançou sem ninguém. Não, mas a o 5 problema, metros. o problema aí foi a troca Agora, defensiva que atenção, não funcionou. As pessoas vão, obviamente, nas redes sociais, E vão ver comentar mudança. o jogo do Petro. A verdade é que o não Petro, se não fosse essa nova mudança, essa mudança de sistema, o Petro nesse momento estaria a viajar para casa. Exato. Esta E esta é que é a realidade. Se não fosse a mudança de sistema, Mas vamos lá, disse que, como eu disse, as pessoas que visitam as redes sociais, etc., disseram que Carlos Moraes é que teve a possibilidade de decidir o jogo e não decidiu. Não, etc. não acredito Calma. nisso. Isso agora me remete a uma questão. Carlos Moraes não foi convocado mais uma vez para a Seleção Nacional. Será que estamos a ver mesmo o final de Carlos Moraes sem a glória, sem o verdadeiro respeito que ele merece? O que é que vocês acham desse ponto? Assim, a questão do Carlos Moraes da seleção, temos conhecimento que ultrapassa a questão desportiva, tecnodesportiva, exatamente. Não acredito que seja só o declinar da qualidade de Carlos Moraes que faz com que Carlos Moraes não esteja na seleção nacional. E o jogo da bola foi a prova disso. Quando tu tens o Carlos Moraes, que dizemos nós que está numa fase que não está no seu auge, que é verdade, mas ainda assim, O fato Bruno, é que quando é a Carlos equipa Moraes, precisou de sendo alguém, pontos, é o quando Carlos a equipa Moraes precisou de a pontos, solução. todo Não. mundo ficou Olhou à procura de olhou Carlos para Moraes. Carlos Moraes marca uma vez, Exatamente. falhou a segunda, mas marcou o ponto que acabou por empatar o jogo. Exatamente. Então, Carlos Moraes ainda é uma solução, de facto, na posição 2, Confiável. 3, confiável para o Petro e para a nossa seleção. E quando falamos da parte da glória, é só olhar pela forma como é tratado o Carlos Moraes quando vai à bola. Exato. Mais um ano, Carlos Moraes é um dos rostos da competição este ano. Exato. Porquê? É Porque garantido que será. Porque é um jogador que, vamos ser sinceros, E é estas- o diferencial. Vamos lá, a Federação descarta qualquer responsabilidade na convocatória de Carlos Moraes ou na não convocatória de Carlos Moraes. Resguarda-se naquilo que é a opção técnica e do entende treinador. que é responsabilidade da equipe técnica. Agora, isso também nos remete a um outro assunto similar. Bastos Kisanga até hoje foi praticamente cortado da seleção, mas quando nós sabemos todos que Bastos está de facto a fazer Uma super época Exato. pelo seu Botafogo e acreditamos que o Botafogo vai chegar longe na Libertadores. Exato. Vamos lá, o que é que se passa com as nossas federações? Não, Há aqui algum pessoalizar de assuntos? Há aqui alguma forma de tratar em que as pessoas entendem que o país não está à frente, mas sim os interesses das pessoas? O que é que vocês acham no meio disso tudo? Eis a grande questão. Isso parece ser já um problema que é transversal nas associações ou nas organizações que são responsáveis por gerir as modalidades, não é? É triste para um país que tem tanto protagonismo no desporto, pelo menos a nível africano, como Angola, ter instituições que não conseguem se posicionar para além Não daquilo que valorizam são principalmente aqueles as que suas, estão a realmente exato, para além trabalhar daquilo no- que no são as mundo, suas não, não, emoções. Não ter Bastos Espera, Kisanga. também achas o mesmo, certo? Eu acho que me preocupa neste aspecto, Bruno, só para cobrar aqui contigo, é que estamos a falar do capitão da seleção de futebol e do capitão da seleção de basquete, E não na só. altura foram dispensados. Nós não podemos tratar os nossos capitães, as nossas referências. Tratar igual o que é igual, tratar diferente o que é diferente. Exatamente. Não É tão simples quanto sim, isso. não podemos Exato. deixar de convocar um Carlos Moraes ou um Bastos por desentendimento, ou com Exato. o selecionador, Sim. ou com o vice-presidente, ou com o presidente. A federação, o país, a seleção
a bandeira, o uniforme. É o Estado angolano. Exatamente, é o povo. Não É o povo angolano. Não é um presidente da federação, aquela é uma posição momentânea. Sim. Então não podemos personalizar tantas coisas ao ponto de ninguém vir a público dizer porque é que o Baixo não é convocado e ninguém vir a Não, público pelo dizer menos que do o lado da Carlos não é FAB já se convocado. disse que é meramente opção técnica o presidente Não, sabes que o problema do o que Não, disse é que o problema pelo do Carlos menos, Moraes é com pelo o menos, treinador. pelo menos disseram que foi opção técnica Ah, e não passa disso. o A minha questão. O treinador, só uma coisa, Bruno, o treinador da Assuntos seleção, complicados. Eu acho que o treinador da seleção também disse que a questão do Bastos não é técnica desportiva, é administrativa. Depois arranja-se só todo isso, tipo de sim, desculpas. Só isso não chega. Exato, Só isso exato. não chega. Estamos a falar de dois dos grandes atletas dos últimos 10, 15 anos da história do futebol e do Também estamos a basquetebol. falar de que teríamos, se calhar, todo o dia, toda a tarde, toda a noite, que é para falarmos, mas infelizmente A o vida limite dos urge três o tempo. fica por aqui, porque, como devem saber, tem outras edições, temos outros assuntos. Há para limites. abordar. E para já agradecer a presença de vocês aí do outro lado. Exatamente. Gostaríamos de agradecer a todos que acompanham-nos neste primeiro episódio do Limite dos Três. Esperamos continuar a dar o mesmo tipo de conteúdo semanalmente para que vocês possam acompanhar o melhor do desporto a nível global e, sobretudo, o melhor do desporto na nossa praça, os temas mais quentes do momento, os temas mais mediáticos, as novidades e, sobretudo, não esqueçam, subscrevam-se aos canais, ativem o sininho, acompanhem nas redes sociais, Instagram, SoundCloud, X agora, ia dizer Twitter, Bruno, X, TikTok, vamos estar no Facebook, vamos estar em todo o sítio. Contamos com vocês e esperamos que vocês tornem-se seguidores fiéis do Limite dos Três. Até já. Até já.